Olá, meu nome é Paulo José Marques de Souza, eu sou aluno do mestrado profissional do ensino de física da Universidade Federal de Alagoas e eu estou aqui hoje para fazer uma videoaula sobre o funcionamento das TVs de LCD. Essa videoaula ela é para obtenção de nota na disciplina de Quântica, ministrada sob a orientação do professor Dr. Samuel Albuquerque. Falar sobre o funcionamento da TV da LCD, né? A TV da LCD tem uma tela de cristal líquido, né? É diferente das TVs convencionais, também os monitores convencionais, né? Que os monitores convencionais, assim como as TVs convencionais, elas têm raios catódicos, né? Que bombardeavam em constante eminência uma célula luminosa, né? E nesse caso ele conseguia formar as imagens. Já na TV da LCD, ou os monitores também da LCD, é usada uma tecnologia diferente, né, que consiste no uso de cristais líquidos, né, para formar a imagem. A TV da LCD tem uma tela de cristal líquido que exibe 60 imagens, né, e por segundo, né? Seria essa velocidade, 60 por segundo. E 17 milhões de cores. Para fazer isso, né, enviava um feixe de luz através de uma tela de pixels até os olhos do espectador. O desafio maior é controlar essa luz e criar as imagens. Né? Para fazer funcionar a TV, flexionar a luz com a ajuda de fluido muito especial, que são os cristais líquidos, né? Que é a tecnologia aplicada também para a TV, tanto de LCD como a TV também de LED. Certo? Aí, assim, a tela de TV LCD, né? Tem tubos fluorescentes, né? Que, na verdade, a fonte luminosa é nesse princípio. E causando, assim, as reações possíveis na tela. Bom, aí os cristais líquidos, né, que é de fundamental importância no funcionamento das TVs de LCD. Na verdade, o que são? Cristais líquidos, né? São substâncias, né, que têm estrutura, chamamos de estrutura molecular, né, alterada quando recebe uma corrente elétrica. Nesse caso, está claro aqui na minha figura, né, que eu tenho aqui uma espécie de um sanduíche, né, que eu tenho um polarizador, né? Uma placa de vidro em azulzinho aqui, em azul. Tem outra placa de vidro aqui, eu tenho outro filtro polarizador. E entre eles aqui, onde está inserido o meu cristal líquido. Tenho aqui moléculas de cristal líquido, os dois lados. A diferença é que o lado esquerdo, ele não tem corrente, né? E aqui, ele tem corrente elétrica, né? Então, nesse caso, ele estivesse em repouso e aqui ele se comportasse de uma outra forma, né? Uma posição diferente aqui. Bom, e assim, né? O que é que seu estado normal, né? Essas substâncias são transparentes, mas ao receber uma carga elétrica, tornam-se opacas. Essa situação justamente nesse caso ela é passagem de luz tranquilamente, uma propriedade física transparente. O opaco ele não deixa passar a luz nesse caso, né? E assim, nos visores de cristais líquidos, de cristal líquido mais primitivo, como por exemplo num relógio de pulso, tinha bastante, né? Temos apenas dois tipos de estado, transparente e o opaco, né? Ou seja, o ponto está aceso ou o ponto está apagado. Acontece só essa situação. Temos também situações assim, que nos visores mais sofisticados, né, como os de notebooks e de TVs também, temos um estado intermediário. Esse estado intermediário forma uma tonalidade cinza e das cores. Esses tons intermediários são obtidos com tensões diferentes. Então tem que ter essas variações de tensão para que a gente consiga ter tonalidades diferentes de cores, né? Para formar uma tela de televisão, né, uma tela de TV LCD, é colocada uma camada fina de cristal líquido entre dois vidros, né? Como a gente enfatizou agora há pouco. E aí,
cada um aí, entre esses dois vidros vai ter uma substância que vamos determinar como suco, né? Que são pequenos sulcos, vai estar entre os dois aqui, né? Isolados entre si. Cada um com um eletrodo, né? Ligado a um transistor. Essa é a chave da questão, né? Ao ligar o transistor, ele pode ter a sua excitação possível e aí ele se comportar de diversas formas. Bom, cada um desses sucos representa um ponto de imagem, né? Nesse caso, o sanduíche, por sua vez, é colocado entre duas camadas em um elemento polarizador. Então, vai perceber que esse elemento polarizador ele vai ter dois sentidos, no sentido horizontal e no sentido vertical. Né? Que a gente vai ver que a passagem de luz através da fonte de luz fluorescente, ela vai permitir que, no primeiro momento, tenha uma passagem horizontal, né? Aí passa pelo cristal líquido, e depois ele tem uma outra passagem, polarizador, que seria um sentido vertical, certo? Bom, aí atrás dessa tela é isolada uma fonte de luz, geralmente composta por essa minha fonte, como eu coloquei, ela será uma lâmpada fluorescente. Muito parecido com o que acontece também com as TVs de LED, né? Muito parecido. Nesse caso, por ser uma lâmpada fluorescente, né, ao contrário das lâmpadas incandescentes, a quantidade de calor gerada ela é muito pequena, né, em relação. Né? Então, os LEDs também elas funcionam também com essa linha, né? Aí, nesse caso, eu teria um display LCD, podemos chamar assim, né? Que é um cristal líquido, nesse caso, resumindo, que seria um cristal líquido com um display de uma tela dividida em pequenas partes, denominada pixels de imagem, formada por três cores, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia aí. E essas três cores, elas, através dessa emissão de luz, né, ela seria responsável por 17 milhões de combinações de cores distintas. Ok? Bom, gente, como eu estava colocando agora há pouco, a questão do pixel, né, a importância dele, do pixel, né? E utilizamos também um termo bastante curioso, né, que seria flexionar a luz, né? Esse flexionar a luz a gente vai perceber já como é que ela aparece aqui na nossa videoaula, né? Que seria flexionar essa luz, né? Para que flexionar essa luz? É para ajudar o fluido, no caso o nosso cristal líquido, né, que é muito especial, né, essa composição dessa TV, né? Flexionar a luz da tela de TV, ela depende, é o seguinte, né? A tela de TV da LCD tem tubos fluorescentes nas reações da tela, né? E aí, como eu tinha colocado na imagem anterior, né? Essa imagem que eu tinha colocado agora há pouco, vou voltar um pouquinho para ela, só para falar a questão de que como é que é o funcionamento, né? O filtro polarizador, né? Vamos pegar o primeiro filtro aqui em cima, polarizador, isso aqui. E polarizador, eu vou chamar ele de polarizador número 1. E esse de baixo eu vou chamar de polarizador número 2. Número 1 e número 2. Para a gente separar um pouquinho, só para a gente conceituar cada um deles. No filtro polarizador, que eu chamei de número 1, né, esse aqui de cima, que é o nosso vidro. No filtro polarizador número 1, vamos dizer assim, é uma camada de cristal líquido, ela seria essa camada de cristal líquido inicial, tem aqui, onde os pixels demarcam cada ponto da imagem exibida na tela. O que seriam os pixels, né? O pixel seria, eu tinha colocado esse conjunto de, isso aqui é um pixel, e cada corzinha desse aqui é o que a gente chama de subpixel, são as cores, tá? Pixel, subpixel. Subpixel seria um vermelho, um verde e um azul, responsável pela totalidade de combinação. Bom, no caso também essa demarcam cada ponto, né? Imagem exibida na tela. Já o filtro polarizador número 2, a luz do tubo passa pela tela, né? Até o espectador, e o pixel colorem a luz como se fossem pequenos vidros coloridos, né? Justamente a passagem de luz com a orientação da corrente elétrica, né? Na verdade, com a
intensidade da corrente elétrica, né? Faz combinar as cores, e aí para o telespectador ele já tem aquela combinação prontinha já. Cada pixel é composto por 3, vamos voltar para a nossa imagem aqui, cada pixel ele seria formado para 3 subpixels, né? São essas 3 cores, o vermelho, o verde e o azul, com apenas 3 cores básicas da tela, é possível produzir 17 milhões de cores, né? Como isso acontece, né? Controlando a quantidade de luz que passa através de cada pixel de TV, podemos ter essa combinação. Ok? Bom, pessoal, é interessante também a gente falar sobre a polarização, sobre a incidência de luz, né? Antes da gente continuar a discutir um pouquinho sobre o sistema de funcionamento da TV LCD. Bom, a gente sabe que as luzes emitidas, né, são por fontes luminosas, elas como raio solar, como qualquer outra fonte que luz própria, né, ela tem comportamento formado por ondas eletromagnéticas, né, que vibram em diversas direções. Nesse caso também não seria diferente. A fonte de luz que eu tenho, colocada em qualquer um desses 2 esquemas que eu coloquei aqui, a fonte fluorescente, ela também vai emitir essas ondas eletromagnéticas, né, em diversos sentidos, né. Nesse caso, a ideia seria a seguinte: em diversas direções, e a emissão, incidência e reflexão. Para cada onda de raio que vibra na direção, sempre há um outro plano perpendicular à onda luminosa. Essa luz com movimento, a perturbação, nesse caso a gente pode chamar isso vai chamar, na verdade, luz natural ou apenas de luz não polarizada, né? Nesse caso, as ondas polarizadas, ela pode ser produzida a partir de uma onda não polarizada, levando em consideração, né? E as ondas polarizadas, né? Como funcionaria essa ideia? O que é que a gente pode colocar como que é uma luz polarizada? Que é a onda polarizada, já que ela pode ser retirada de uma luz, de uma onda não polarizada, de uma fonte de luz, onde emite ondas eletromagnéticas, né? Nesse caso existe a polarização da luz, né? Para a gente denominar ela, por exemplo, existem diversas substâncias de materiais que, ao serem atingidos por feixe de luz, né, deixam passar apenas uma parte da onda de uma onda luminosa, né? Esse acontecimento é o que a gente considera como uma polarização da luz, né? Porque antes estava perturbada, né, e se propagando em diversos planos, e passa a propagar em um único plano. Nesse caso, da nossa ilustração aqui, do nosso filtro polarizador, né, a luz passaria por um filtro de polarização vertical inicialmente. Aí, isso aí para um pixel apagado. O pixel é aquela situação que colocamos agora, né, constituído por subpixels, né? Cada partezinha dessa aqui é o pixel, que foi colocado agora há pouco, é constituído por subpixels. E aí eu peguei uma partezinha só dessa aqui, um pixel desse aqui, para a gente tentar ilustrar essa ideia aqui. Então eu tenho aqui uma passagem de luz em sentido vertical, né? Aí a estrutura cristalizada energizada, né? Onde eu teria uma tensão de 5 volts, por exemplo. E aí, ao passar por isso aqui, né, lembrando que o pixel é apagado, ao chegar nessa outro filtro de luz polarizador, né, ele está no sentido horizontal, aí como a luz não vai passar, né, isso é uma propriedade da polarização, ao contrário do pixel aceso, né, a luz ela também sendo lançada de forma fluorescente, como foi colocado. E aí eu tenho aqui o sentido dela, né. Bom, nesse caso eu já não tenho mais tensão, né? Eu tenho a passagem no filtro, e aqui eu tenho a estrutura cristalizada, né? Ela fica toda desordenada. Como foi colocado também lá quando falamos sobre o cristal líquido lá atrás, essa situaçãozinha aqui, ó. Certo? Sem corrente, com corrente. Então, de uma forma organizada, de uma forma desorganizada. Nós temos aqui.
Pronto, nesse caso aqui em específico, né, essa desorganização, eu vou ter que permitir as luzes, elas vão se propagar em diversas direções, né? E aí eu vou conseguir ter uma luz polarizada horizontalmente pela transformação da estrutura do cristal, né? Nesse caso, a luz atravessa tranquilamente o pixel. Aí, beleza. Até aí tá tudo bem. E aí, que situação, né? Como é que a gente pode colocar isso através da ideia da polarização da luz, né? A gente pode tratar essa intensidade final, né? Ela é proporcional pelo ângulo entre os filtros. Nesse caso, eu tenho esses dois ângulos na mesma posição, né? Como foi colocado. Daí vai atravessar o primeiro, né? A intensidade de luz é descrita sob o ângulo com a componente de luz incidente, no caso para um campo elétrico, né? Vai um campo elétrico, e a intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude, nesse caso dado pela expressão, né? Pode colocar aqui a expressão incidência é igual a I zero vezes o cosseno ao quadrado de θ. Okay? Esta expressão é denominada pela lei de Malus, né? Que determina a intensidade final. Bom, pessoal, e assim eu encerro a minha apresentação, a minha videoaula. Espero ter atendido as expectativas, né? Muito obrigado a todos e até a próxima.